Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ouvir a leitura para a nossa meditação. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus revele a palavra dele para nós nesta noite. Neste capítulo, o apóstolo Paulo estava falando de injustiças, angústias e tribulações fortes e pesadas, a ponto dele desesperar da própria vida, como ele mesmo disse. Todavia, irmãos, no meio dessas tribulações, desses sofrimentos, brota na alma de Paulo um hino de gratidão, um hino de louvor a Deus. Ele diz: e graças a Deus. Paulo começa com gratidão, com louvor, porque a gratidão no verdadeiro cristianismo não é porque aconteceu alguma coisa ou deixou de acontecer neste mundo. A gratidão, a nossa gratidão, ela está vinculada àquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário e também por aquilo que Deus em Cristo vive em nós e através de nós neste mundo. Então ele diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isto aqui, irmãos, não é ufanismo barato, é o poder de Deus, é vida triunfante. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. A palavra triunfo que aparece aqui nesse texto significa grande vitória expressada com grande alegria. Triunfar, irmãos, significa que alcançou vitória categórica, vitória total e cabal sobre todos os inimigos, e que estes inimigos estão sendo expostos totalmente destruídos e vencidos. Que inimigos são esses? Daqui mais ou menos 100 dias nós vamos ter a Copa do Mundo, e a seleção brasileira, como todos sabemos, vai tentar pela 6ª vez
o título a sexta vez o título de seleção campeã mundial. Ela vai tentar ser hexa, que significa 6 vezes campeã do mundo. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu já sou hexa, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Já sou hexa, já sou 6 vezes campeão em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 8, versículo 37, vamos ouvir: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O texto aí diz que pode ler novamente, fazendo favor? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Este texto, irmãos, é maravilhoso. Aqui diz o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus, né? Cristo aqui é o vencedor inquestionável, e nós somos mais que vencedores por meio dele, por meio do seu amor. Então Jesus Cristo venceu, e eu vou listar para os irmãos 6 aspectos da vitória de Cristo na cruz. Eu não vou fazer em uma ordem assim de importância, mas numa ordem mais relacional. O primeiro inimigo que Jesus Cristo venceu e nos deu a vitória dele sobre esse inimigo também é o mundo. O mundo. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O primeiro inimigo, um grande inimigo de Cristo, inimigo de Cristo e também nosso, o mundo. O mundo é esse sistema organizado pelo diabo em parceria com os pecadores, cuja essência é o pecado. Esse mundo organizado, esse sistema perverso que está aí, é uma extensão do mundo que está dentro da pessoa, da natureza pecaminosa da pessoa. E Jesus diz aqui: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14, é um texto que eu gosto muito e que coloca a vitória que nós temos sobre o mundo de uma maneira muito expressiva, e como que Jesus venceu o mundo e nos fez mais do que vencedores sobre o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja bem aqui, o texto diz que na cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, isto aqui é gostoso demais, é maravilhoso demais. O mundo está crucificado para mim e eu também estou crucificado para o mundo. Jesus foi crucificado, me crucificou para o pecado, e na mesma cruz que ele foi crucificado e que me crucificou para o pecado, ele também crucificou o mundo. O mundo se juntou aí a essa crucificação. Irmãos, a cruz alterou radicalmente a nossa relação com o mundo. A mesma cruz que me crucificou para o pecado é a mesma que me separou do mundo e me mantém separado do mundo. O projeto de Deus é nos separar desse sistema perverso, maligno, cuja a essência é o pecado, a velha natureza. E aí mesmo em Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Exatamente. Século aí é o mundo. Eu vou ler aqui também na versão que eu estou usando. Diz assim: o qual se entregou, o qual aqui é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Note bem a palavra desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, podemos dizer que a vontade do Pai é nos desarraigar deste mundo perverso, porque aqui diz: para nos desarraigar, foi que Jesus morreu e nos fez morrer, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, a vontade de Deus, o Pai, é nos desarraigar deste mundo perverso. Agora, o que significa desarraigar? A palavra desarraigar significa tirar pelas raízes. Tirar pelas raízes é uma obra radical. Sendo uma obra radical, só pode ser a obra da cruz, porque a vontade de Deus, a vontade do Pai em Cristo Jesus, na cruz, é nos desarraigar deste mundo perverso, tirar pelas raízes, me tirar do mundo pelas raízes e tirar as raízes do mundo de mim, pela morte com Cristo lá na cruz. Irmãos, os santos, os salvos, os regenerados, não podem ter nenhuma raiz no mundo, nenhuma. Não pode ficar nada que nos prenda ao mundo.
A palavra Êxodo, e tem um livro do Velho Testamento que esse é o nome, Êxodo. A palavra Êxodo significa partida, significa saída, sair de um lugar para outro, né? Então Deus, Ele tirou o povo do Egito, levando para outro lugar. E dentro da simbologia da palavra de Deus, Egito representa o mundo. Egito representa o mundo. E Faraó, dentro da simbologia da palavra, se Egito representa o mundo, Faraó tem uma simbologia do próprio Satanás. E Deus não queria que o seu povo ficasse no Egito. Então Deus elaborou um meio de tirar o povo lá do Egito. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que Faraó, ele fez objeções ardilosas para manter o povo no Egito, né? Para que o povo permanecesse no Egito. Ele argumentou contra a saída do povo, né? Ele contestou Moisés contra a saída do povo, porque Satanás não quer, né, que o povo saia do mundo. Ele contesta, ele é contra, ele faz de tudo para manter no mundo. E Êxodo capítulo 8, versículo 25, a primeira contestação de Faraó contra a saída do povo do Egito. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Viu? O objetivo nesta proposta de Faraó era impedir, irmãos, o testemunho do povo do Senhor, né? Um testemunho ligado com a separação entre o seu povo e o Egito. Tal testemunho, irmãos, não podia ser dado se o povo tivesse continuado no Egito, né? Ainda que tivesse oferecido sacrifício ao Senhor no Egito, mesmo assim ele não poderia testemunhar do Senhor. Infelizmente, irmãos, hoje o mundo pode dizer exatamente isso para a cristandade pós-moderna. Somos iguais. E vou dizer mais: em muitos aspectos o mundo é melhor do que essa igreja que está aí e que diz que é a igreja de Deus, mas de Deus ela não tem absolutamente nada, né? A resposta de Moisés foi notável. Veja Êxodo capítulo 8, versículo 26 e 27. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Isto aqui
é muito significativo para nós, irmãos, o que Moisés disse: deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse. Então, irmãos, o caminho de 3 dias é a verdadeira separação entre o povo de Deus e o Egito aqui. Note bem, o caminho de 3 dias é a verdadeira separação entre o povo de Deus e o Egito. Nada menos do que isto pode satisfazer a fé. O povo de Deus deveria adorar o Senhor numa caminhada de 3 dias. Esse caminho de 3 dias é um tipo do que significa, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Todas as vezes que você encontrar 3 dias na palavra de Deus, pare, medite, porque está falando diretamente ou indiretamente da nossa morte com Cristo na cruz, a nossa ressurreição com Cristo na cruz. Então, o caminho de 3 dias é o período onde Deus mata o homem e ressuscita em novidade de vida. Então você vê a simbologia. O que nos separa do mundo é a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo. Então, na cruz, o mundo foi crucificado para mim, e na mesma cruz eu também estou crucificado para o mundo. É o método de Deus nos separar do mundo. Depois, Faraó protestou várias vezes, mas sem sucesso. Ele protestou contra a saída do povo do Egito. E finalmente, em Êxodo 10, versículo 26, eu gosto bastante desse texto aí. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Você viu? Nem uma unha ficará. Satanás disputou cada palmo, do caminho de Israel para fora do Egito. Primeiro procurou mantê-lo no país. Depois disse: pode ir, mas não vades longe. Queria que o povo ficasse ao seu alcance. Depois se esforçou por reter parte do povo e por fim tentou ficar pelo menos com o rebanho. Mas Moisés foi firme. Ele diz aqui: nenhuma unha ficará. Irmãos, o projeto de Deus é nos desarraigar do mundo. Não pode ficar nada nosso no mundo e nem do mundo em nós. É separação, e separação total. A separação entre o povo de Deus, a igreja de Cristo e o mundo tem que ser nítida, porque se não for nítida, ela não tem o poder para falar ao mundo. Não tem. Então, pela cruz de Cristo, Deus nos separou do mundo, nos separou para Ele. Bem, irmãos, esta é a minha primeira estrela de campeão, a minha primeira. Se você quiser, pegue-a pela fé.
O segundo inimigo da vitória de Cristo na cruz do Calvário é o pecado, né? O pecado. Os meus pecados foram colocados sobre ele na cruz. Ele recebeu todos os meus pecados com a finalidade de aniquilar todos eles, irmãos. Ele não só destruiu os meus pecados, que ele levou sobre si na cruz, como também ele me fez morrer para o pecado, me dando vitória total e categórica. Vamos ver Romanos, capítulo de número 6, verso 1 e 2. Tem vários textos, mas vamos ficar pelo menos com esse. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos aos pecados, como viveremos ainda nele? Irmãos, está nítido aí, não é? Eu creio que não tem dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: nós morremos para o pecado. E como que nós morremos para o pecado? Foi na cruz, porque Jesus não morreu sozinho. E vou dizer mais uma coisa: ele nem morreu sozinho e nem morreu no meu lugar. Tem muitos cânticos que expressam assim, que ele morreu no meu lugar. Mas Jesus não morreu no meu lugar. Você não vai encontrar texto nenhum dizendo que ele morreu no nosso lugar. Você vai encontrar textos dizendo que ele morreu por nós, por mim. É diferente de ser no nosso lugar. Então, quando Jesus Cristo foi à cruz, e quando ele estava na cruz, ele fez algo espetacular, grandioso demais, uma coisa que Satanás tem escondido das pessoas. João capítulo 12, no versículo 32 e o versículo 33 também. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que gênero de morte havia de morrer. Eu gosto sempre de ler o versículo 32 junto com o 33, porque no versículo 32, Jesus mesmo diz: e eu, quando for levantado da terra. E ele foi levantado da terra na cruz, foi levantado quando ressuscitou, e foi levantado quando ascendeu ao céu. Mas aí, especificamente, ele está falando do seu levantar na cruz, porque no versículo 33 ele diz que ele dizia isso para dar a entender, para que as pessoas compreendessem, entendessem o tipo de morte que ele haveria de morrer. Então ele diz: e eu, quando for levantado da terra, a cruz foi colocada ao chão, e ele foi pregado nela, e depois de pregado, os soldados romanos, porque foram os soldados romanos que levantaram
Jesus. Eles levantaram a cruz, e quando a cruz, irmãos, foi sendo levantada, Jesus Cristo foi cumprindo a sua promessa, a sua palavra, porque Ele não mente. Ele disse: eu, quando for levantado, atrairei todos para mim mesmo. Então, pelo seu poder, pelo seu amor, graça e misericórdia, Ele pegou todo mundo e fez identificados nele, na cruz. Ele nos fez entrar nele, Ele nos recebeu no seu corpo. Irmãos, Jesus Cristo não morreu sozinho, não foi uma morte individual. Ele estava ali como um homem ecumênico, um homem contendo todos os outros nele. Então, quando Jesus morreu, Ele nos fez morrer, nós também morremos. Por isso que Paulo falou: como que nós vamos viver no pecado, se nós morremos para o pecado? Você pode ver Romanos capítulo 6, o versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu me pergunto, será que o apóstolo Paulo estava brincando? Será que ele aloprou? Será que ele está dizendo algo que não é assim? Porque ele diz algo aí tremendo. Ele diz assim: considerai-vos certamente, não é figuradamente, não. Então eu morri para o pecado. Não trata de uma luta nossa contra o pecado, eu vou orar, eu vou me esforçar, nada disso, irmãos. Eu só tenho que confessar a minha morte com Cristo. Eu morri. Por isso que chega no versículo 14. Veja o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Crês isto? Diz aí: o pecado não terá mais força, poder, domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça, irmãos. E o versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A resposta é categórica: de modo nenhum. De modo nenhum. E vamos ler mais um texto, em 2 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Você viu? 3 coisas nesse texto que você leu. Levando Ele mesmo os nossos pecados. Então, Ele levou os nossos pecados, todos eles. Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz, porque madeiro é a cruz. Mas tem mais. Diz aí que Ele levou os nossos pecados, e depois diz que para que nós mortos, você vê, nós mortos, eu também morri.
mortos aos pecados. Ele levou os pecados e depois me fez morrer aos pecados, para que eu pudesse ressuscitar com uma vida de justiça, uma vida de Cristo. Porque viver do ponto de vista do Evangelho é ressuscitar com Ele. Então, irmãos, existe vitória. Então, naquela cruz, Jesus foi àquela cruz para fazer um jogo muito importante para Deus, para mim, para o inferno, para o universo inteiro. E ali Ele conquistou uma vitória muito grande. E a primeira vitória, eu apontei aqui, o mundo. Ele venceu o mundo e nos colocou vencedores sobre o mundo, e estamos libertos do mundo. Ele nos tirou do mundo pelas raízes e tirou também as raízes do mundo de nós. Depois Ele venceu o pecado e nos deu a sua vitória sobre o pecado. Hoje Cristo vive em nós com todo o poder, e Jesus em nós, é Ele que garante vitória sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. É Ele. E um outro ponto que eu coloquei aqui é que lá na cruz Ele venceu. Eu mesmo, eu fui vencido lá na cruz por Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu creio, irmãos, que o eu é o inimigo mais difícil de ser vencido. É o eu, é o próprio homem. Cristo teve que me pegar e me colocar nele na cruz. Há uma expressão latina antiga que traduzida é mais ou menos isso: o homem é o lobo do homem. Significa dizer que o maior inimigo do homem não é o diabo, não é o diabo, é ele mesmo, é ele mesmo. E um famoso psicanalista afirmou o seguinte, eu estava lendo sobre isso e anotei. Ele diz assim: o homem é um enigma para si mesmo, está se tornando cada vez mais óbvio que o maior perigo para a humanidade não é a fome, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem. Essa afirmação não é nenhum exagero não, irmãos. Não é não. Não significa que todos são bandidos, criminosos e ladrões. Não é isso. Não se refere às ações e realizações do ser humano, mas à natureza e ao potencial pecaminoso do ser humano. Eu faço a seguinte comparação: o cartucho de dinamite, ele possui a natureza da dinamite, quer seja detonado, destruindo casas e matando pessoas, ou não, ainda que nunca venha a ser detonado, irmãos, o cartucho continua possuindo a natureza e o potencial destruidor da dinamite. Assim é o pecador. Assim é o pecador. Ainda
que ele não desenvolva a sua velha natureza a um ponto máximo, mas mesmo assim ele tem o potencial da sua velha natureza que está lá dentro dele. O pecador, irmãos, só não chega ao total desenvolvimento e potencial de sua natureza pecaminosa por causa da misericórdia de Deus. O pecador só não chega a um ponto monstruoso por causa da misericórdia de Deus. Não é por causa da escola, não é por causa da polícia. Isso ajuda, mas não resolve. É a graça, é a misericórdia de Deus, irmãos, que restringe o mal. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo 31, versículo 7. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Você viu, Emerson? Deus não permitiu que um cara chamado Labão fizesse mais mal a Jacó, que também era malandro. Esse tal de Labão aqui fez muito mal a Jacó, mas ele queria fazer mais, mas Deus não deixou, porque Deus põe freio nisso. Então você pode pegar 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 7 também. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Você viu que neste momento existe um poder neste mundo caído, nesse mundo que está no maligno, existe um poder que está segurando, que está detendo a obra da iniquidade. Mas quando Deus tirar os seus, que não está longe, eu creio, está bem pertinho já, esse momento, quando Deus buscar os seus, não é a igreja não, é os regenerados, são os santos e os salvos de verdade. Então a coisa aqui embaixo nessa terra vai ficar muito difícil, muito difícil. Então, irmãos, nada pode libertar o homem do próprio homem. Aqui só a cruz de Cristo. Cristo me venceu. Eu digo isso para mim. Cristo me venceu na cruz. Essa foi magnífica. Essa vitória foi magnífica, a mais espetacular do Calvário. Meu velho homem foi crucificado, a minha velha natureza foi crucificada, eu estou crucificado. Essa foi a vitória de Cristo sobre mim mesmo. Ele me venceu naquela cruz. Hoje ele vive em mim. Depois, um outro ponto da vitória de Cristo é a morte física, né? A gente viu o mundo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele me venceu o pecador, o eu. E aqui a morte física, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho.
Você pode ler também 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Irmãos, a morte física é uma coisa que não faz mais nenhum sentido para os filhos de Deus em Cristo. Não faz. Ainda há tristeza quando um amado, um querido nosso parte, o Senhor leva. Há tristeza sim por causa da separação, mas a morte não tem mais cara feia para os regenerados, não tem, Ela também já foi vencida. A gente dorme, até a palavra de Deus usa esse termo, os que dormem. Um dia eu vou dormir, no outro eu me desperto. Então a morte não tem mais nenhum sentido, ela foi vencida quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, E o quinto inimigo, o diabo, nem vou falar muito dele aqui. Lá naquela cruz, Cristo venceu a serpente, esmagou a cabeça dela. A vitória de Cristo é uma vitória sobre o diabo, contra o diabo, mas essa vitória é também nossa. E tem um texto lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, eu acho. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, vamos ler de novo, assim, pausadamente, para a gente pegar cada parte aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí alguém diz assim: é Cristo. O nascido de Deus é Cristo. Tudo bem, se você interpreta o texto assim, para mim nada mesmo. Eu entendo esse texto que o nascido de Deus é você que nasceu de novo, e dentro de você está o Filho de Deus, está a vida de Cristo, dentro da pessoa está o próprio Cristo vivendo, Então, irmãos, diz aí que o nascido de Deus não peca. Cristo é a vida dele, o nascido de Deus. Eu não estou com medo do pecado, digo isso sem nenhuma arrogância para os irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que amanhã ou depois vocês não vão me ver no pecado. Eu digo isso por causa de Jesus, que é a minha vida. Se tirar Jesus de mim, aí eu me lasco todo, porque eu não tenho poder nenhum para vencer nada, mas Ele tem. Ele é a minha vida, a vida de Cristo em mim. Eu creio nisso. Então, o nascido de Deus não peca. Continua. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. O maligno não toca o nascido de Deus para
endemoniar, nem para sujar com o pecado. Maligno não toca. Então temos vitória. O maligno toca aquele que tem a sua natureza, a natureza do pecado. E finalmente, Jesus venceu o mundo, Ele venceu o pecado, Ele me venceu, Ele venceu a morte física, Ele venceu o diabo. E aqui em sexto lugar, eu coloquei aqui o seguinte: Ele venceu a inimizade, o mau humor que tem neste mundo, coisa terrível. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A questão é a seguinte, irmãos: judeus e gentios tipificam as nacionalidades, esta disputa entre pessoas. Então o texto diz que lá na cruz, Ele, Jesus, fez uma obra que destruiu essa inimizade maligna. E a causa dessa inimizade é a velha natureza. Ele me levou a morrer com Ele, para que eu não tivesse mais inimigos, nem inimizade. Então, uma pessoa liberta, irmãos, uma pessoa verdadeiramente liberta em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou em Cristo, ela não tem inimigos, ela não tem inimizade, ela não manifesta esse mau humor terrível, ela não desenvolve isso de jeito nenhum. Foi liberta dessa inimizade terrível, não é? E nós vemos isto no próprio Jesus. Quando Judas, o traidor, veio e lhe deu um beijo, você conhece a história, não precisa ser lido, mas depois você pode conferir, Mateus 26, versículos 48 a 49, quando a turma veio para pegar o Senhor, Judas veio junto, Judas Iscariotes, e a senha para identificar o Senhor, porque o Senhor era muito parecido com os seus discípulos, Ele era muito identificado com os seus discípulos, né? Ele era igual aos seus discípulos. E aí então a senha era um beijo. Aquele que eu beijar é este, pode pegar. Então quando Judas veio e deu beijo no Senhor, o que o Senhor disse para ele? O Senhor disse estas palavras: amigo, para que vieste? Jesus oferecia amizade a quem lhe estava oferecendo traição. Só mesmo Jesus para fazer isso, irmãos. Só Jesus. Ele venceu a culpa, a inimizade, as diferenças, e vem viver em nós a sua vida e torná-la, a sua vitória, a nossa vitória. Então Cristo venceu o mundo, venceu o diabo,
venceu o pecado, venceu tudo e nos colocou vitoriosos sobre tudo aquilo que ele venceu. Vamos voltar lá no texto inicial de 2 de Coríntios, capítulo 2, 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gostaria de deixar 3 pontos aqui no texto que foi lido. 3 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, é Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. É muito importante, irmãos, percebermos isso. É Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Veja bem, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que fora de Cristo não há vitória espiritual para ninguém. O nosso triunfo, irmãos, é em união com Ele na sua morte e ressurreição. Não somos conduzidos em triunfo por nosso conhecimento, virtude ou obras. A única maneira de ser conduzido em triunfo é em Cristo, irmãos. Não contribuímos. O caminho vitorioso não é aberto por nós, ele é aberto por Cristo Jesus, que vive em nós e que nos conduz no seu triunfo. A segunda coisa, como é que diz aí, Emerson? E graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. É um triunfo contínuo, é uma vitória contínua, é sempre, irmãos. Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Essa vitória não é passageira, mas constante. Esse texto eu mostrei para alguém há 25 anos atrás, quando eu criei na minha libertação, na minha morte com Cristo, e que Jesus é minha vida, vive em mim a vitória e tudo o que Ele é. E alguém disse para mim que eu estava empolgado e que era uma coisa passageira, e eu mostrei esse texto. É sempre. E há 25 anos que o Senhor me sustenta, liberto do pecado, e tenho certeza absoluta que Ele não vai me deixar pelo caminho, porque Ele não faz isso. Então, irmãos, é uma vitória contínua. É triunfo na alegria e no choro, na saúde e na doença. É triunfo na riqueza e na pobreza também, na aprovação e na rejeição, porque rejeição é o que eu mais tenho, mas não estou nem aí. É triunfo em qualquer situação, é triunfo mesmo. Por último, é exatamente esse impacto inesquecível. Irmãos, Paulo trata de um impacto inesquecível do cristão, né? E na vida das pessoas ao redor. O cristão, segundo Paulo, é o bom perfume de Cristo. Ele é o bom perfume de Cristo. O cristão verdadeiro não exala a catinga do pecado, do velho homem, da velha natureza, mas ele exala o perfume de Cristo, o aroma de Cristo. O perfume aqui não é uma substância que o crente verdadeiro usa,
mas o próprio crente, o perfume é você, porque Jesus Cristo é a vida no interior desta pessoa, né? Nós exalamos o bom perfume de Cristo, a sua vida em nós, a sua vida em nós. O bom perfume que é a vida de Cristo em nós, ela não pode ser ocultada, irmãos. Não tem como esconder a vida de Cristo. Se Cristo é sua vida, Ele vai manifestar a sua vida. A vida de Cristo vai ter que sair, se manifestar, nem que seja pelos poros. Ela sai, irmão. Não tem como esconder, ocultar a vida de Cristo de uma pessoa regenerada. João capítulo 12, versículo 3. Essa passagem é interessante, em relação ao que estamos falando. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Você viu? Encheu a casa. Quando o vaso foi partido, o vaso foi quebrado, o perfume se manifestou, mas foi preciso partir o vaso. Esse partir fala de uma morte que tem que acontecer em nós, para que a vida de Cristo seja introduzida em nós, para manifestar o bom perfume, encher toda a casa. Deus é suficiente, irmãos, para fazer estas coisas em nós e através de nós. Não somos nós fazendo o melhor para Deus. Se você é dessa teologia, você está enganado. Não é nós fazemos o melhor para Deus, mas Deus que fez tudo por nós e faz tudo através de nós. Cristo fez tudo por nós, para ser o tudo em nós e para exercer o tudo através de nós. Então Cristo é o nosso triunfo, a nossa vitória grande, nosso triunfo, é o nosso triunfo. Então, como eu disse no início, o Brasil daqui a 100 dias pode ser hexa. Ele pode, vai tentar, mas eu já sou hexa em Cristo Jesus. Eu já tenho toda a vitória que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não preciso viver com cara de decepcionado. Eu não preciso viver capenga, irmãos. Eu não preciso viver derrotado no pecado. Sou liberto em Cristo Jesus. Viu? Amém, irmãos?